Bom dia, é dia 26 de março de 2022. As águias estão a reunir-se de novo. Louvado seja o Senhor, há alguns que já atravessaram do outro lado. Meu pai, Alfred Erickson, nós realizaremos o seu funeral hoje no Tabernáculo Branham e nós agradecemos ao Senhor por sua palavra e por suas promessas que Ele nos deu para este tempo. Aleluia. Aqui está uma carta do irmão Joseph Branham, do Tabernáculo Branham. Queridos fiéis, estas últimas semanas têm sido o período mais glorioso de todas as nossas vidas. Tem sido um dos maiores destaques para estarmos unidos com sua noiva ao redor do mundo, ouvindo a Deus revelar os 7 selos. O que é que todos nós unidos estávamos a ouvir também? Eu cito: no interior daquela pirâmide havia uma pedra branca que não tinha escrita. Essa é a razão pela qual eu tive de ir para o oeste, a fim de me conectar com a mensagem destes anjos, para voltar aqui para revelá-las à igreja. Fim da citação. Ele teve de ir para o oeste para se conectar com aqueles 7 anjos, a fim de voltar para nos revelar o que nem sequer tinha sido escrito. Mas agora, pela revelação, isso nos foi revelado e está a dar-nos a fé do arrebatamento. Nós ouvimos estas mensagens durante toda a nossa vida, mas agora elas são reveladas tal como nunca antes. Agora é o dia. Agora é a hora. Nós estamos a ver e ouvir o que ele nos disse que ia acontecer, tanto no mundo como nesta mensagem. E isso está agora a manifestar-se diante dos nossos próprios olhos. Será que o nosso 7º anjo mensageiro era apenas um profeta, tal como os profetas de outrora? Não. Ele foi chamado a um ofício muito mais elevado do que todos os profetas que o precederam, pois aquele era o próprio Filho do Homem, revelando-se em carne humana, tal como ele o fez há 2000 anos atrás. O nosso profeta foi chamado para conduzir a noiva até ao nosso novo lar. Depois, ele apresentar-nos-ia ao Senhor. Ele disse-nos que o ministério dele tipificou a vida de Moisés perfeitamente. Enquanto Moisés estava na sua jornada seguindo a coluna de fogo, os homens levantaram-se e lhe confrontaram. Estes homens tinham sido chamados para sair e estavam a caminho deles para a terra prometida. Eles desafiaram Moisés, dizendo que ele próprio se valorizava bastante, que ele não era a única pessoa santa que foi chamada. Eles também eram santos e que eles também precisavam pregar alguma coisa. Ele disse que eles eram homens santos e que realmente eles tinham algo a fazer. Mas Deus tinha chamado ele, o Moisés, um único homem, para conduzir o povo. Eles tinham o lugar deles. Eles foram ungidos. Eles estavam a fazer o que eles foram chamados e ordenados a fazer, ao dizer ao povo: escutem o Moisés. Mas eles queriam dizer alguma coisa a mais, ou explicar o que Moisés estava a dizer. Eles não estavam satisfeitos em apenas apontar o povo para ouvir o Moisés. Eles queriam conduzir o povo. Eles queriam fazer algo a mais ou diferente do que aquilo no qual eles foram comissionados para fazer. Se vocês alguma vez duvidaram em vossa mente quem é o nosso profeta ou o que ele foi chamado a fazer, então eu vos convido a irem para o oeste para olharem na fila de uma montanha que o próprio Deus fez como sendo um sinal eterno na terra ao colocar o nome do nosso profeta B-R-A-N-H
AM naquela montanha. Vocês são a noiva de Jesus Cristo. Ele vos escolheu e vos predestinou. A sua palavra vive e habita em vocês. Vocês são a palavra viva feita carne. Ele vos deu a revelação da sua palavra. Satanás não tem poder sobre vocês. Essa fé do arrebatamento vive e habita dentro de vocês. O Espírito Santo está a conduzir a sua noiva através do único meio provido para hoje. A sua palavra falada pelo seu sétimo anjo profeta. Esse profeta é o nosso pastor. O nosso pastor prometeu-nos que qualquer nova mensagem gravada viria primeiro do armazém, até que o Senhor mude isso, pois é lá onde as fitas armazenadas seriam gravadas. Ele também instruiu o pastor associado dele, o irmão Neville, e agora, por sua graça, a mim mesmo, o que nós devemos fazer na igreja. Eu cito: eu oro para que tu ajudes o nosso querido pastor, o irmão Neville. Torna-o, Senhor, cheio de graça e cheio de poder e com entendimento, para que ele possa tomar este alimento armazenado e alimentar os cordeiros de Deus. Fim da citação. Estas fitas são para aqueles que o profeta foi chamado a pastorear. Se vocês quiserem ouvir o Assim diz o Senhor, então venha ouvir conosco no domingo às 12 horas em ponto, horário de Jeffersonville, parado na brecha, do dia 23 de junho de 1963 de manhã. Enquanto nós ouvimos o alimento armazenado que foi fornecido para a noiva, nós começaremos a mensagem no parágrafo número 27. Irmão Joseph Branham. Escrituras, Números, capítulo 16, versículos 3 e 4. Isso conclui a carta às águias a reunir-se de Jeffersonville, Indiana, e pela graça de Deus, nós nos encontraremos na próxima semana. Shalom.